O criativo é realmente o ponto mais importante na hora de criar um anúncio? Eu vejo muito que as pessoas têm caminhado para essa tendência, né, de que você não precisa se preocupar tanto com interesse, com público, com posicionamento, que a questão toda é o criativo. O criativo vai fazer o papel primário ali. E olha, faz muito sentido isso aí quando a gente começa a analisar, de forma mais genérica mesmo, menos ampla, né. Porque realmente o criativo sim, ele faz esse papel de fazer a pessoa realmente capturar a essência ali do que é o produto, do que é a ideia, conversar com aquela pessoa do outro lado assistindo e ela eventualmente clicar. Só que o que acontece? Mesmo você tendo o criativo certo, a comunicação certa, a forma legal de atrair ali, você tem que lembrar que existem blocos de públicos que podem ser selecionados para uma melhor entrega daquele material que você fez. Então, por exemplo, se você faz um vídeo, né, mostrando ali um sapato de forma muito legal, criativa, que as pessoas se interessam, um anúncio divertido, né, interessante, se você coloca o público errado ali, é um público que não tem interesse, ou deixa muito amplo, você deixa muito na mão da ferramenta escolher para onde vai entregar. E isso não é sempre o ideal, porque a ferramenta, ela erra muito. E quando eu falo de ferramenta, eu falo tanto do Meta quanto do Google Ads, né, além das outras ferramentas que a gente utiliza para anunciar. Por que que eu falo que elas erram muito? Faz o teste aí, eu já investi aqui de capital próprio aqui, milhões de reais aqui, eu sei o que eu estou falando. Eu já fiz testes com os mesmos criativos públicos diferentes e a performance ser completamente diferente só porque eu mudei o interesse de um para o outro. Isso é clássico, isso daí. Qualquer pessoa que trabalha com tráfego pago há muito tempo sabe disso. Então, se alguém te fala algo diferente do que eu estou te falando aqui agora, desconfie. Provavelmente ela não tem tanta experiência assim quanto ela fala ter com tráfego pago. Então, qual que é o melhor caminho, né, nessa situação? O que que a gente tem que trabalhar? Sempre que a gente vai trabalhar com anúncios, né, e a gente entende que tem que ter um bom criativo, a gente tem que entender quais são os públicos-alvos que a gente quer entregar ali dentro também. Se você está vendendo sapato, igual eu comentei aqui agora, e você quer encontrar um público, você talvez tenha uma base já de compradores. Você já tem ali uma lista, você sabe: "Ah, não, são mulheres de 25 a 45 anos que normalmente compram esse meu produto. Ah, não, meu produto ele vende bem somente em capital, porque no interior aí a gente não consegue ter um frete legal. Ah, não, meu produto só vende na região sudeste, por causa da situação X e Y". Então, você tem que entender coisas prévias do seu produto. Agora, quando é um produto novo, você tem que entender sobre o mercado daquele produto. Falar de sapato é muito óbvio, mas pensa comigo, a gente tem públicos dentro do gerenciador, por exemplo, que é um público que chama SaaS, pessoas interessadas em SaaS. Aí imagina que você está vendendo um serviço de hospedagem, um servidor, né, que você tem um produto aí diferente, você é um programador que traz soluções para SaaS. Você tem que colocar aquele público ali sim, porque se você deixar na mão do gerenciador, existe uma grande chance de não chegar naquela pessoa com tanta convicção, com tanta qualidade. Hoje, uma das alternativas que a gente tem, quando falta o público dentro do gerenciador, não é rodar aberto de qualquer jeito. É a gente pegar um público prévio que a gente tem e trabalhar com um público semelhante, o tal do lookalike, o LAU, né, que sempre foi falado há muito tempo, que é basicamente o quê? O Meta, ele pega ali um público, né, de X pessoas, de 1000 pessoas, que tem um determinado perfil e tenta encontrar 1,5 milhão, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de pessoas que são mais próximas daquele perfil dentro da base que ele está ali, né, dentro do país que você escolheu. Então, o caminho para ter eficiência e qualidade no tráfego pago, ele vai muito além de apenas ter um criativo bom. O criativo bom, sim, é um bom passo que você está dando ali dentro, mas sem saber essas segmentações, sem entender o tipo de público que você pode usar, como distribuir esse orçamento, os interesses que tem ali disponíveis, você acaba ficando perdido. Porque o interesse, ele tem um caminho óbvio, tá? Então, sempre que escolhe um interesse ali que ele tem 1 milhão de pessoas e roda um anúncio para aquele interesse, ele vai entregar especificamente para aquelas 1 milhão de pessoas. Ah, mas eu escolhi aqui direcionamento detalhado. Escolheu porque você quis, tá? O Meta ele ainda permite que você crie anúncios específicos para um determinado tipo de público. Então pensa comigo, você aí que está vendendo um serviço de SaaS, por exemplo, pô, você vai rodar um anúncio ali, né? Você é um prestador de serviço para SaaS. Você pode rodar para quem tem interesse em SaaS, que é 1 milhão de pessoas, ou pode rodar aberto para 200 milhões. Ah, vou rodar aberto porque meu criativo já segmenta. Pô, você pode até fazer o teste aberto, mas isso não te impede de fazer o teste segmentado. A gente já fez testes aqui onde o ROAS varia muito quando você segmenta do jeito certo. Eu vejo que as pessoas às vezes falam que segmentar não precisa, não importa, que elas fazem errado. Elas não sabem colocar o público certo ali. Existe uma ilusão de que a segmentação ela tem que ser sempre genérica, ou que a segmentação ela não tem um papel primário ali, porque o Meta entrega como quer. Não pode ser assim. Já existiu esse papo no passado, quando o Meta, por exemplo, tentou deixar a gente, né, na mão do CBO.
Já existiu isso já. Quando eu comecei a trabalhar com tráfego pago em 2018, 2019, existia esse assunto de que tudo ia ser CBO no futuro. Até hoje a gente tem ABO rodando. Por quê? Porque o Meta sabe que o CBO dele é deficitário. O que que é o CBO basicamente? É o Campaign Budget Optimization, né? Que é aquela campanha onde você coloca ali vários conjuntos lá dentro e ele gasta nos conjuntos como ele quer. Você cria uma campanha com R$ 100, 5 conjuntos, ele não vai gastar 20 em cada. Ele vai gastar 5 num, 40 no outro, 30 no outro, 3 no outro, 2 no outro, 7 no outro, e às vezes ele está gastando no conjunto errado. E isso é tão evidente que eles não fizeram virar algo padrão. Eles tentaram que isso fosse padrão, mas não conseguiu colocar. Por quê? Porque é óbvio que não funciona tão bem quanto parece. Então a gente tem que usar a ferramenta, a gente tem que saber os caminhos dentro do gerenciador que vão trazer resultado para a gente. É a mesma coisa dentro do Google. Eu vejo pessoas falando, é só fazer campanha PMax hoje. Ah, pega um históricozinho de vendas, roda PMax. Não é assim que funciona. A gente tem clientes aqui que investem mensalmente, tá? Ou seja, diariamente o cara investe ali R$ 15.000 no Google, mensalmente 450.000. A gente não pode ter PMax rodando de qualquer jeito. A gente tem que entender mais sobre campanha de shopping, tem que entender mais sobre campanha de rede de pesquisa, sobre geração de demanda. Então, o caminho, ele vai muito além de deixar na mão do criativo e subir qualquer anúncio. Se fosse isso daí, não precisava de ter alguém tomando conta do gerenciador e com conhecimento de caminhar dentro do gerenciador. Seria muito fácil. É igual falar que para dirigir um carro de Fórmula 1 é só acelerar e frear, qualquer um faz isso. Realmente, mas agora acelerar a 300 por hora, fazer curva do jeito certo, não bater, chegar em tempo recorde, dar resultado, aí já é outra história. Então não confunda esse papo de que é tudo muito fácil, simples e criar um anúncio de qualquer jeito. Existe otimização, tem que ter análise de detalhes ali e claro, né, no que você precisar em cima disso daí, você pode muito bem entrar em contato com a gente aqui, manda nos comentários, me chama no privado, cadastra com a gente, que o nosso papel aqui é especificamente esse, é fazer aquilo que você não consegue fazer aí pela sua empresa, pelo seu negócio, de forma otimizada dentro do gerenciador e, claro, com outros trabalhos de marketing também. Valeu demais, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo também não, deixa um comentário aí, que é muito importante pra gente aqui. Valeu!